Boa noite, bem-vindos para mais um trabalho de apoio andragógico em matemática. Então vamos lá. O começo ele é sempre muito parecido, né? O olhar é nevoado, a gente precisa sempre estar trabalhando para ampliar esse olhar. A gente tem um contrato. Nesse contrato daqui, eu queria estar voltando a chamar a atenção para o diário de bordo, né? Que é bom que a gente tenha as nossas anotações, elas sempre vão ajudar. O desenvolvimento pessoal, ele foi ampliado na aula passada, espero que vocês tenham gostado. A gente sempre está aberto aí para qualquer esclarecimento e a CPA está em andamento. Para lembrar do desenvolvimento pessoal, o que a gente acrescentou foi a checagem, né, para que a gente trabalhe aí o autoconhecimento e depois também o autocuidado, que é uma forma de a gente se regular. Tem uma palavra que o pessoal fala muito, que é o gatilho. Acho que a gente precisa. Eu assisti um episódio de um seriado onde o blackout deixa a pessoa muito nervosa. E o blackout é o gatilho dessa pessoa. E é só uma curiosidade, né? E a gente precisa saber quais são os nossos gatilhos para que, de repente, tem alguma coisa que acontece e a gente não gosta, para que a gente possa mesmo se regular nessas diferenças, nesses desafios. É a história de a gente se conhecer por inteiro. E cada um de nós aí deve estar fazendo o seu dicionário e ele, por mais que os símbolos sejam o mesmo, o significado dos símbolos não são iguais de pessoa para pessoa. Então, foi isso que eu acrescentei no desenvolvimento pessoal. Para essa aula, ou para qualquer coisa que começa, será que eu estou sentado legal? Minha ergonomia está correta? Consegui adequar esse lugar que eu sento? Estou cuidando da minha respiração? Eu estou trabalhando as minhas percepções? E isso melhora aí a nossa atenção e a nossa concentração. Se vocês acharem que não, é só argumentar e a gente conversa. Então, para hoje, entrando já na parte da aula, Tainá, boa noite, bem-vinda. Então, para hoje, a gente tem um feedback da Diagnóstica 2. Eu vou trabalhar 3 questões. Depois a gente continua aí com matemática financeira, falando das taxas e análise combinatória. Se alguma coisa não tiver clara, sempre a gente pode retomar qualquer uma das coisas que vocês tenham visto. Então, falando do feedback, é assim, a nota média ela ficou em torno de 5. A nota mais baixa ela foi 2. E acho que a nota mais alta foi 8. Mas a média foi 5, pelas avaliações diagnósticas que aconteceram. Aí, se, por exemplo, a gente dá o feedback dessas 3 e eu estou na média, então a nossa nota de 5 pode ir para 8, numa avaliação final, né? Que é a que tem maior peso. E tem essas 3 questões. Qual a formulação que auxilia a decisão de utilizar o etanol? Depois, qual a formulação que traduz corretamente como descobrir o custo de um restaurante? E eu dava alguns parâmetros. E quais as raízes dessa equação de segundo grau? Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Que a gente trabalhe aqui um pouco. Quando a gente fala da, da fórmula do etanol, alguém reviu essa questão e sabe qual que é a resposta? Quer comentar?
Não? Então, eu não compro nesse posto. Eu compro num outro posto de gasolina. Mas ele tem um preço de álcool, de etanol, a 3,49 e o preço da gasolina a 5,79. Eu fiz um cálculo lá, que acontece? Esse preço do álcool ele está a 60% do preço da gasolina. Então, eu posso continuar consumindo álcool, porque ele está com um custo melhor, não é? E aí, o que a mídia fala e a imprensa fala? Quando o preço do álcool fica 70% do preço da gasolina, então aí vale a pena você substituir, né, aquele uso do álcool pelo uso da gasolina. É uma conta que é interessante fazer. E qual que é a formulação? Então, a gente tem, assim, 70% ele é igual ao número índice 0,7. Isso é 70%. Então, 70% do preço da gasolina igual o preço do etanol. Então, essa é a formulação. Alice, boa noite, bem-vinda. Então, nas alternativas lá, a gente teria que estar buscando essa resposta. Alguma pergunta aqui? Está claro? Posso virar a página? Essa questão E é a questão do etanol. A questão R, que eu vou falar, é a questão do restaurante. A gente já tinha feito, né? No caso, quando a gente calcula 15% de serviço, que era a questão que está lá na diagnóstica, a gente calcula 15% de alguma coisa. Boa noite, Alice. Boa noite, Juliana. Eu estou trabalhando aqui um pouquinho o feedback da diagnóstica 2, né? Então, o custo do restaurante, ele tem lá 15% de serviço e mais um preço de couvert, que eu não decorei. Faz de conta que seja 15 também, né? Se lá na questão for 35, então o fator fixo é 35. Então, é assim, se a gente fizer essa situação aqui, ó, que esse custo, ele é igual a 15% do que eu como e bebo, né? Então, eu tenho aqui, daquilo que eu como e bebo, só o percentual, 15% do que eu como e bebo. Então, se colocando em números, se eu comi e bebi R$ 100 e estou calculando 15%, quanto que dá 15% do que eu como e bebo? Se o que eu como e bebo é R$ 100. Boa noite, Juliana. O Fagner inverteu. Quanto que é 15% de 100, gente? 15. Isso. Então, ó, esse pedaço daqui da fórmula, ele só dá os R$ 15. E aí, se eu comi e bebi 100, eu preciso pagar esses 100, não é? E eu preciso pagar mais essa taxa de serviço de R$ 15. E depois o couvert. Então, a ideia é a gente calcular o fator de aumento de 15%, que dá o 0,15, e somar 1.
1,15 do que eu como e bebo, quando eu faço essa multiplicação, deixa eu colocar o ponto aqui, só para deixar claro. Quando eu multiplico o que eu como e bebo, que é 100 por 1, é o próprio 100. Quando eu multiplico o que eu como e bebo por 0,15, dá os 15 que vocês colocaram. E quando a gente multiplica por 1,15, vai dar os 115 que a gente precisa pagar. Então, a formulação do custo é 1,15 vezes o que eu como e bebo, mais o couvert. Vou chutar aqui que esse couvert é de R$ 15. Eu não lembro como que eu coloquei lá na diagnóstica. Então, a resposta dessa questão do restaurante, ela caminha nesse sentido aí. O que eu como e bebo, vezes esse fator de aumento de 1,15, mais o couvert. Se não tiver claro, gente, é só falar. Voltando aqui para o slide anterior, só para lembrar qual é a terceira questão. Quais as raízes da equação x ao quadrado elevado ao quadrado menos 10 mais 21? Aqui, nesse caso, é só aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Se eu tenho aqui a questão quadrática, o que eu tenho lá? X ao quadrado não tem nenhum coeficiente na frente. Então, A é igual a 1. O número que multiplica A é igual a 1. O B é menos 10. E o C, voltando aqui para o slide anterior, é 21. Igual a 21. Vocês querem que eu faça a conta? Ou alguém... quer dizer, espero que esteja claro, né? Aí vocês podem pedir que eu faça a conta. Mas, uma vez que a gente identifica A, B e C, aí é só substituir na fórmula de Bhaskara e a gente descobre aí quais são as raízes, que é o que essa questão aí quadrática estava pedindo, as raízes dessa função aí, ou dessa equação. Pode falar, Juliana. Professor, essa prova que o senhor está explicando é qual? A diagnóstica 2. Está na aula 5. Mas o senhor... Não, é porque o senhor deu uma prova, né? E aí depois o senhor, que foi uma de 10 questões... Não foi Eu dei isso? a diagnóstica 1, que era de 20 questões, Isso. a continuada 1 de 10 questões, e agora a diagnóstica 2 de 10 questões também. Mas essa diagnóstica 2, ela tem um prazo até o dia 30, não é? 3 de novembro, Ah, não, tá bom. Então o senhor está explicando uma prova que ainda tem um prazo para ser entregue. Tá bom, professor. Ai, que susto! Então, ela Obrigada. tem um prazo ainda para ser entregue, mas o que acontece? Mais ou menos uma semana depois da prova, já passaram 2, a gente começa a dar devolutiva dessa prova, né? Para o pessoal que fez, o que acontece? A nota média 5. A nota média 5, ela está abaixo da nota de regimento. A nossa nota de regimento é 6. Para que um estudante da nossa faculdade ele seja promovido, ele precisa ter 6 como mínimo de aproveitamento. Eu estou falando das questões, eu não estou colocando aqui estou tentando colocar os valores de memória, mas eu não sei se esses valores de memória aqui, eles são exatamente aqueles que são na prova. Mas, quando a gente recorta... Sim, professor, obrigada. Mas aí, a primeira prova, a gente vai ter acesso às notas quando, professor? Para a gente saber como que a gente estava já na primeira.
A primeira prova, a nota sai automática, não é? Que a Não, diagnóstica. nenhuma prova saiu nota. A não ser que eu esteja enganado. Alguém saiu nota para alguém, gente? Para mim também não. Não saiu? É que a primeira, acho que você disse que não Para mim valia, também não. De 20 Na questões. verdade, professor, as duas provas que nós já fizemos, que foi uma de 20 questões e a de 10 questões, se eu não me engano, que foi a primeira avaliação, porque a outra foi só para nós termos uma noção de conhecimento, nenhuma dessas a gente teve acesso ao que a gente acertou, o que a gente errou, e para a gente, que nem eu, fiquei, poxa, quanto será que eu tirei na primeira? Agora eu tô até com medo de abrir a segunda, porque eu não sei nem quanto que eu tirei a primeira. Ah, então, eu acho que eu errei em alguma coisa na configuração, mas eu acho que eu vou alterar a configuração. A primeira e essa daqui. A média da primeira foi boa da sala, professor? Então, essa daí é aquela que teve pouca participação, né? E aí, como ela é uma diagnóstica que não valia nota, lembra? E depois eu a repeti, aí sim. Essa segunda eu ainda não analisei, mas essa terceira eu comecei a analisar. Porque essa vale nota e a anterior também vale nota. Aquela primeira de 20 era para que vocês, como é diagnóstica, vocês precisam descobrir os pontos fracos de vocês e se lapidar. Uma coisa que quase todos os estudantes estão preocupados é que está se aproximando a data das provas conclusivas e o pessoal fica um pouco ansioso, nervoso, né? E não é para ficar, né? Porque o que está caindo nessas avaliações é tudo o que a gente já viu, né? Com exceção da diagnóstica 1. Sim, professor. Mas é que quando a gente tem, que nem quando a gente tem o resultado das provas, a gente meio que fica um pouco mais confiante. Nossa, naquela primeira prova eu tirei tanto, então nessa segunda agora quando a gente está É verdade, é assim, verdade. dá medo. Então, a primeira prova eu usei o que mágico. A segunda prova, na verdade, eu prefiro, para a prova, não usar o que mágico. E aí teve um dia desses aí que eu falei que eu fiz uma reunião com a coordenação e a coordenação pediu para fazer no que mágico. Então eu fiz no que mágico. Então tem alguma coisa que eu errei aí, Juliana, que o resultado da prova não saiu para vocês. E eu acho que é um detalhe de configuração. Acho que é só ativar alguma coisa. Então eu vou consultar isso e aí esse resultado deveria estar saindo automático para vocês. Obrigada, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Mas, assim, de 2 a 8, né, a banda de notas, e a média dessas notas, o pessoal que fez, está dando 5. E aí. Misericórdia, meu Deus. E o nosso regimento pede 6. E aí, se a gente usa esse parâmetro, pelo menos é o meu critério, se a gente usa esse parâmetro daqui, da média 5, e essa pessoa estuda mais essas 3, aí ela pode ter uma perspectiva de tirar 8 numa próxima, entendeu? Sim, é por isso que eu queria saber a nota da primeira, para poder saber quanto que a da segunda vai me. Tá? Essas 3 aqui são aquelas que mais o pessoal errou. Por isso que eu estou dando feedback dessas 3. Fala, Fagner. Aproveitando, pode deixar os PDFs disponíveis para download? Então, eu achei que quando eu subo como PDF, ele já fica disponível para download. Se não ficar, eu vou ver o que precisa ativar, Fagner. Não fica, tá bom. Então, deixa eu até anotar, agora já é 2 coisas. Então, PDF para download e nota automática. É alguma coisa da configuração, eu acho. Tá bom?
Então, acho que é isso. Aí, agora, eu vou para a novidade de hoje. Aqui, ó, a gente retoma o que a gente fez na aula passada. Quais as taxas equivalentes para 3% ao mês? E a gente tem duas possibilidades, que na prova eu vou deixar claro que uma coisa é pensar em juros simples e outra coisa é pensar em juros compostos. Então, esse ponto de partida é 3% ao mês. Aí, se eu falo de taxa equivalente, eu vou falar para vocês que ela pode ser ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano. Aí, alguém arrisca numa resposta? Qual é a taxa equivalente para 3% ao mês? Quanto que ela vale ao bimestre? Seria 0,03? Não, 0,03 Não? é o número índice para 3%. Ah, tá. Desculpa. Aí eu quero saber a É. taxa, não é? Para 2 meses. Beleza. Quanto? 6%. Então, é só multiplicar por 2, não é? 6% ao bimestre. Então, a pergunta lá no exercício é: quais são as taxas equivalentes? As taxas equivalentes, elas são para esses períodos aí, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano. E para 2 meses, a gente tem o quê? 6%. E no caso do trimestre, quando os juros é simples? 9, perfeito. Eu pego a mesma taxa que é mensal e multiplico ela por 3. Aí eu tenho a taxa ao trimestre. E ao semestre? Opa, semestre. Por 6, isso. A primeira eu multipliquei por 2, a segunda eu multipliquei por 3, e a terceira agora eu multiplico por 6. 6 vezes 3, 18. 18% ao semestre. E ao ano? Então seria 12%, é isso? Não, multiplica por 12. Ah, tá. Então, o Fagner, multiplicando por 12 dá 36% 36. Isso. Isso. ao ano. Então, para 6% eu tenho um número índice de 0,06, para 9% eu tenho um número índice de 0,09, para 18% o número índice 0,18 e 36% tem o número índice de 0,36. Mas aí, quando eu falo só de taxas equivalentes, então eu tenho um ponto de partida, 3% ao mês. Eu quero saber a equivalente dela no bimestre. Então, eu multiplico por 2, em juros simples. Se eu quero saber ao trimestre, multiplico por 3. E aí a resposta é taxa também. 3 vezes 2, 6%. 3% vezes 3 dá 9%.
3% vezes 6, 18%. 3% vezes 12, 36%. Essas são as taxas equivalentes para juros simples. Agora, vamos fazer o mesmo exercício para juros compostos. Então, se eu tenho aqui 3%, que é ao mês, e eu quero saber ao bimestre. Quanto que dá, gente? Recordando da aula passada. Seis ponto dois. Vamos lá. Primeiro eu preciso descobrir qual que é o fator de aumento. 3%, o fator de aumento é 1 mais o índice. O índice é 0,03. 0,03 somado com 1 dá 1,03. Esse cara daqui a gente eleva ao quadrado. Quando a gente eleva esse cara ao quadrado, quanto é que dá? É isso mesmo? 1,03 vezes 1,03. Vai dar 1,060. 1,06. O que está publicado no chat não está batendo com o que eu tenho aqui na minha calculadora. Ah, agora bateu. É isso aí, Aida. Então, essa é o quê? O fator de aumento de 2 meses. E quando a gente tira 1 e multiplica por 100, a gente chega lá no 6,09 por cento ao bimestre. Tudo bem? Agora, a gente faz a mesma coisa para ao trimestre. É a mesma lógica, não a mesma operação, né? Então, eu pego aquele fator de aumento 1,03 e elevo ele ao cubo. Quanto que dá? R$ 9,27? É isso aí. 9,27% ao trimestre. Todo mundo fez? Está claro para todo mundo? Isso, Aida. Dá esse número, não é? E aí, esse número é o fator de aumento para 3 meses. Aí eu quero saber a taxa que está aí. Eu tiro 1 e multiplico por 100, né? E arredondo. Tirei o 1, multipliquei por 100, vai dar os 9,27, que o Fagner publicou aí no chat, que eu coloquei aqui na tela. Depois, ao semestre. Vai ser aquele fator de aumento de 1 mês elevado à sexta. Temos uma resposta.
Temos uma resposta, mas ela tem um pequeno erro. Isso, Fagner, é 19,41. Nesse caso, precisa arredondar. 19,41% ao semestre. Porque depois do número 40, a gente tem, né, na calculadora, no display, tem um 5, né? E usando a regra de 5 quartos, né? Esse número que é suprimido, ele é igual a 5 ou maior que 5, a casa que fica, que é um zero, ela é somada de 1. Então, 0 mais 1, o 40, né? 4, 0, esse 0 daí mais 1, dá 41. E aí, para finalizar essa parte aqui, ao ano, a gente tem o quê? O mesmo fator de aumento 1,03, agora elevado a 12ª, 12 meses. R$ 42,58, é isso? Mais alguém? R$ 42,57? R$ 57 ou 58? A AIDA, quando publica lá 14257, tem várias casas depois, né? Isso, fica 58 porque o número que está sendo suprimido é o 6, não é? Esse número 6 ele não é publicado, então ele é suprimido. E esse número é um número maior que 5, né? Então a casa que fica, que é o 7, soma 1. Então, a taxa equivalente anualizada é 52,58%. Aqui é ao ano. E aqui eu errei a digitação. Aqui é ao semestre. Então, apareceu algumas situações aí de arredondamento também. Tudo bem aí, gente? Perguntas? Hoje, no final da aula, tem uma avaliação com 3 perguntas, hein? Vou para o próximo exercício, então. Questão 2 aqui é: quais as taxas equivalentes para 18% ao ano? E aí, de novo, a gente precisa pensar nesses 18% ao ano em juros simples. Então, se a gente tem 18% ao ano, eu estou falando de taxa equivalente, a gente está buscando quais taxas? A gente está buscando ao semestre, ao trimestre, ao bimestre e ao mês. Porque o raciocínio é esse. O contrato ele é assinado com uma taxa mensal. Aí, se o contrato é assinado com uma taxa mensal, eu posso, às vezes, ter a necessidade de comparar
com uma taxa anualizada. Nesse caso, esse contrato ele foi publicado com uma taxa anualizada. E talvez eu tenha necessidade de comparar com uma taxa equivalente por um mês. Qual é a equivalente de 18% ao ano ao semestre? Quem arrisca aí uma resposta? 9. Se essa é a taxa cheia de um ano, se eu dividir ela por 2, eu tenho os 9% para o semestre. E trimestre? Seis? Um trimestre, 6. 2 trimestres, 12. 3 trimestres, 18. Então, não é 6. Se 9 é o semestre, trimestre é metade de um semestre, qual que é a metade de 9, gente? Quatro e meio. 4,5% ao trimestre. Isso é, porque um ano, Fagner, tem 4 trimestres, né? Por exemplo, todos os balancetes americanos, eles são trimestrais, né? E aí tem o do primeiro trimestre, do segundo trimestre, aí fecha um semestre. Depois tem o terceiro trimestre e o quarto trimestre, aí fecha o segundo semestre. Então tem que dividir por 4. E agora, a pergunta é bimestre. Quantos bimestres tem um ano? O Fagner já colocou a resposta, 3%. Ao bimestre. Porque tem 6 bimestres no ano. 6 bimestres. Tem 4 bimestres letivos aí, não é? E depois tem 2 bimestres aí que não são letivos. Aí são 6 bimestres. 6 vezes 2 meses dá 12 meses. Então, se eu dividir 18 por 6, dá 3. E agora, a última pergunta, ao mês. Quanto que dá? 1,5. Se um bimestre é 3, um trimestre é metade disso. 1,5%. Opa. Por cento ao mês. Então, 18% ao ano equivale a 1,5% ao mês. Se de repente, geralmente é cartão de crédito, né? Aparece lá no boleto do cartão de crédito uma taxa anualizada de 18%. E aí, quanto que é essa taxa? Não, errado. No cartão de crédito aparece 18% ao mês. Ao mês. Mas tem
algumas taxas que são anualizadas. Eu dei na aula passada o exemplo da Selic, e se essa taxa Selic ela fosse buscado taxa equivalente para ela para diversos períodos, a gente faria essa conta, não é? Mas o que é mais comum? A gente fazer o quê? O juros compostos, não é? Voltando aqui, ó. Lembrem-se que no semestre, no ano tem 2 semestres. No ano tem 4 trimestres. No ano tem 6 bimestres. E no ano tem 12 meses. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho o quê? 18% ao ano. E a gente quer o quê? As taxas equivalentes. Se a gente quer as taxas equivalentes, a gente busca esse fator de aumento. 18% dividiu por 100 dá 0,18. Soma 1, 1,18. Só que nesse caso, a gente eleva, não é? Já preparando vocês para a calculadora financeira, a gente eleva pelo inverso do período. Então, qualquer número inverso é ele dividindo por 1. Qual que é o inverso de 6? O inverso de 6 é 1/6. Então, a gente eleva isso daqui a 1/6. Não, errado. Vamos começar pelo semestre. Então, eu tenho ao semestre, fazendo igual o outro, ao semestre, não é? Depois, ao trimestre, depois ao bimestre, errando a digitação. E, por último, ao mês. Aquilo que eu perguntei para vocês, no semestre, no ano tem quantos semestres? 2. Então, eu pego a taxa anualizada e elevo a 1/2, pelo inverso, né, da quantidade. São 2 semestres, então eu vou elevar pelo inverso. Alguém conseguiu fazer essa conta? Quanto que dá? Porque seria a mesma coisa que extrair a raiz quadrada de 18. Mas nas calculadoras financeiras, a gente eleva pelo inverso, em vez de extrair a raiz quadrada. Dá para extrair a raiz quadrada? Dá. Mas é melhor se acostumar para a tecla de inversão das calculadoras financeiras. Talvez até a calculadora de vocês no celular já tenha essa tecla. Mas deixa eu ver se a minha tem. A minha não tem. A minha tem parênteses. Então, fazendo na minha aqui, ó, 1,18. Opa, precisa apagar. 1,18 elevado a 1 dividido por 2 igual
Conseguiram fazer? Conseguiram? Vocês precisam... A calculadora do celular, ela, no formato do 059, eu vou repetir a sequência, não é? Eu tenho a calculadora do celular, ela, no formato retrato, ela só tem as operações básicas. Quando eu deixo no formato paisagem, deito o celular, aí aparecem outros recursos que a calculadora do celular tem, não é? Então, se o display está zerado, eu digito 1.18, a tecla de potência, que é o x elevado a y, no meu caso, abro parênteses, coloco 1 dividido por 2, fecho parênteses. E dou sinal de igual. No meu caso, ó, a resposta é essa que eu coloquei lá, 10867278. Repete, Fagner. Ou Aida, quem está fazendo? A Aida colocou um positivo. Então apareceu esse display aqui? Ok, legal. Aí, isso é um fator de aumento, né? Então, qual que é a taxa? A taxa é 8,63%. Opa. Isso daqui é ao semestre. Lembram que 18% ao ano, em juros simples, ele dá 9%? Eu divido por 2, dá 9. Aí, no caso, a taxa de 18% ao ano, não é? Para o semestre, ele dá 8,63, é uma taxa menor. Lembram que eu falei para vocês que na fração do período é melhor trabalhar com juros compostos, não com juros simples, porque a taxa é maior, né? Então, se eu tenho um contrato anualizado e de repente eu vou cobrar só 6 meses de juros, é melhor cobrar em juros simples, não em juros compostos. Porque em juros simples eu vou cobrar 9%. E em juros compostos eu vou cobrar 8,63%. Vamos fazer mais uma aqui para ir clareando aí esse aspecto. Gente, ó, a pergunta é: quantos trimestres tem no ano? 4. Então a gente vai pegar 1,18 e elevar a 1/4. Então, a calculadora no formato paisagem, então vai dar 1,18 elevado, abro parênteses, a 1 dividido por 4. Fecho parênteses, igual. 422, 466, é isso aí. Legal, muito bem, gente. Então, ó, eu só vou publicar aqui o fator de aumento, só para deixar claro.
mas não é necessário. 0,422, 466 e um monte de casas, conforme aí a calculadora. Aí, eu pergunto para vocês, na hora de publicar essa taxa ao trimestre, eu vou publicar 4,22. É isso aí, Fagner. Então, ao trimestre. E voltando, não é? Se eu pego 18 e divido por 4, eu tenho 4,5, não é? Percebe que em juros simples, 4,5 é maior que 4,22? É aquilo que eu falava para vocês. Na fração do período, se a taxa é anual, você está cobrando um pedaço de um ano, então calcula juros simples, porque você vai ganhar mais. Agora, se eu estiver capitalizando para o dobro, para o triplo, não é? 2 meses, 2 vezes um mês, 3 meses, 3 vezes um mês, 4 meses, 4 vezes um mês. Então, aí eu estou capitalizando para aumentar, né? Não para diminuir. E aí, quando eu faço isso para aumentar, é melhor cobrar juros compostos. Quando eu faço isso para descobrir uma fração da taxa, eu vou ter sempre uma taxa menor. Espero que com isso tenha ficado claro aí para vocês que, nesse caso, os juros compostos ele é menos vantajoso do que os juros simples. Por isso que a gente continua usando juros simples. E a gente usa juros simples onde a gente ganha mais. Então, tem 6 bimestres no ano. Então, a gente vai lá na calculadora do celular. Ela está no formato paisagem. Então, aparece lá os parênteses, né? Aí eu tenho o quê? Eu limpo o display, 1,18 elevado, abro parênteses, 1 dividido. 1 dividido por 6 e fecho parênteses igual. Isso, 27.969,75. Legal. Então, eu vou copiar lá 1,27969,75 e outras casas aí. Então, isso daqui dá 2,80. Legal. 2,80% ao bimestre. Aqui, ó, voltando para aquele slide anterior. Bimestre é 6,09. E aqui, bimestre está dando 2,80. E agora o ano? Juros simples dava 1,5. E juros compostos? Agora a gente digita lá 1,18 elevado a 1 dividido por 12. R$ 1,38. Tainá e Fagner, legal. 1,01388 4. Então, isso dá 1,39. 1,39% ao mês. Então, se a taxa é 18% ao ano, ela, na fração de um mês, a gente só cobra 1,39 em juros compostos.
Se a gente usar a fração de 1 mês em juros simples, dá 1,5. Percebe? Porque o que os bancos querem cobrar? A taxa maior. Então, não, vamos fazer um cálculo simples aqui e eu cobro 1,5% de você, não é? 18 dividido por 12, 1,5. Está correto. Mas se você descapitalizar a juros compostos, vocês vão chegar a 1,39, né? Estão perdendo aí 0,11, né? Em cada mês de taxa. Perguntas aí, gente. Espero que tenha ficado claro. Posso virar a página? Posso? Voltando para a aula passada, análise combinatória, princípio fundamental da contagem, possibilidades se multiplicam, não é? Aí a gente criou aqueles códigos, vamos aqui para o próximo slide, aquele código numérico de 2 posições, 10 vezes 10 dá 100 códigos, depois de 3 posições, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 códigos, e o de 5 posições é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, dá 100.000 códigos. Tudo bem? Isso é o que a gente já viu na aula passada. Se fossem 2 letras, seria 26 vezes 26. E aqui, ó, uma novidade, né? Vocês já devem ter visto isso no ensino médio, mas é bom recordar. Dentro da análise combinatória, a gente tem o princípio fundamental da contagem, possibilidades se multiplicam. Agora, a gente passa a ter alguns casos especiais. O primeiro caso especial é a permutação, que é, na linguagem matemática, P fatorial, né? Está escrito lá, lê-se P fatorial. Então, P, exclamação, em matemática é P fatorial. E um exemplo de aplicação é a construção de anagramas. O que é um anagrama? É um conjunto de letras que, embaralhadas, elas têm uma outra codificação, um outro símbolo, né? Aí, por exemplo, alguém me fala algum anagrama da palavra amor? Joyce, boa noite. Anagrama, né? Eu vou escrever um anagrama da palavra amor, que é Roma. Percebem que com as mesmas 4 letras da palavra amor, aí, Fagner, é isso mesmo, a gente pode escrever Roma, mas com as mesmas 4 letras da palavra amor, a gente consegue escrever Mora, por exemplo, é isso aí. Que mais? Ramo. Omar. Que mais? Armo. Aí pergunta, gente. A gente pode continuar fazendo aí os outros anagramas.
Mas eu pergunto para vocês, quantos anagramas a gente pode escrever no máximo a partir da palavra amor, considerando ela também? Alguém sabe? Porque só aqui a gente escreveu ramo, mora, Roma e Omar. E depois armo. São 5. Será que tem mais? Tem sim. São esses que a gente não consegue, às vezes, pronunciar, mas continua sendo anagrama. E alguém arrisca aí quantos anagramas a gente forma da palavra amor? 64. Vamos lá. Aqui, ó, gente, essa permutação é igual a n fatorial. Isso daqui implica que essa permutação ela é igual a 4 fatorial. Ou essa permutação ela é igual... O que é um 4 fatorial? É 4 possibilidades que multiplicam 3 possibilidades, que multiplicam 2 possibilidades, que multiplicam uma possibilidade. Quando a gente faz essa multiplicação, dá 24. 24 anagramas. Na palavra amor, a gente consegue fazer 24 anagramas. Então, por que aqui eu uso o número 4? Não é? Quantas posições eu tenho? 4 posições. Na primeira posição, quantas letras eu tenho de possibilidade? Todas as 4. Então, continua sendo, as possibilidades se multiplicam. Nessa posição aqui, eu tenho 4 possibilidades. Só que quando a gente fixa uma letra, para escolher a próxima letra, a gente escolhe a próxima letra em 3. E fixou essa segunda letra, a gente escolhe a terceira letra em 2. E na última posição, só sobra uma. Né? Uma operação de fatorial é 9 fatorial. O que é 9 fatorial? É 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 24. Quantos anagramas eu posso escrever com a palavra amor? Resposta: 24 anagramas. Perguntas aqui, gente. Daqui a pouco eu tenho uma avaliação com 3 perguntas, hein? Ninguém quer perguntar? Vamos fazer um exercício, então? Agora a palavra é Caterine. Quantos anagramas da palavra Caterine? Alguém arrisca? Isso, Fagner. RMOA, RMOA,
É um anagrama da palavra amor. Opa, 40.320, é isso mesmo? Então, essa permutação, ela é uma permutação de quantas letras? 2, 4, 6, 8. Então, é 8 fatorial. Essa igualdade implica em 8.7.6.5.4.3.2.1 para fazer esse anagrama. E essa conta que deu os 40.000, Fagner? Sim, 40.320. Deixa eu ver aqui na minha calculadora. Eu acho que essa tecla fatorial, ela existe nessas calculadoras no modo panorama. Isso, ó, N fatorial. Tem uma tecla N fatorial. Então, eu posso limpar o meu display e escrever 8 e dar um toque na tecla fatorial. E escrever igual. Aí vai dar os 40.000. Foi essa tecla que você usou. Legal, é isso mesmo. Então, essa tecla N fatorial, ela tem essa finalidade. Eu não preciso fazer 1 a 1, não é? Eu posso digitar o 8 e a operação fatorial, ela ocorre. Para algumas calculadoras é N fatorial, para outras calculadoras é P fatorial, outras calculadoras é X fatorial. Não importa a variável, né? Mas a operação é fatorial. E o que ela faz? Ela vai desmembrando aquele número maior e diminuindo 1 a 1 até chegar no 1. E faz a multiplicação de todos os membros. Isso é para a construção de anagramas. Tem uma história que é de Camões. Camões ele gostava de uma Catarine. Não é? E só que nas poesias ele não falava de Caterine, Catarine, ele falava da Natércia. E Natércia é um anagrama da palavra Caterine. Então toda vez Catarine, toda vez que ele falava da Natércia, ele estava falando da Catarine que ele amava. É só uma curiosidade para ajudar vocês a lembrarem aí. Então, a gente está caminhando aí para os finalmente da aula de hoje. A gente viu taxas, não é? A gente, de novo, capitalizou essas taxas, acho que melhorando aí o conceito de equivalência para os dois regimes, compostos e simples, e depois a gente também fez a descapitalização delas, descobrindo também taxas equivalentes. E aí espero que tenha ficado mais claro que na fração do período, o juros simples ele é melhor que os juros compostos, porque a gente vai obter taxas maiores. E agora, falando de contagem, né? A gente começou na aula passada com o princípio fundamental de contagem e hoje a gente incorporou a questão da permutação. A permutação que é a operação de N fatorial. Então, foi essa a ideia aí. Que mais? E a gente fez um feedback da diagnóstica 2. Como a Juliana lembrou, né, essa diagnóstica 2 eu publiquei ela há 2 semanas, o pessoal ainda está fazendo, mas qual que é a ideia? Que a gente, a partir da aula de hoje, a gente, na próxima vez que a gente passar por questões semelhantes, a gente consiga ter notas melhores. E isso ajuda, na minha opinião, tirar o fantasma
da avaliação conclusiva. Na conclusiva, eu não vou ficar inventando questões que vocês nunca fizeram, né? Eu vou estar trabalhando com vocês essas questões que a gente está trabalhando, tá bom? Quantos alunos vai fazer essas provas? Eu não tenho certeza, mas acho que é uns 90 e pouco estudantes, Fagner. Foi isso que você perguntou? O total da turma, quantos são? Isso. É um número próximo de 90. Agora, esse número está um pouco flutuante. Ele, acho que começou com um número muito maior, mas agora a gente está com esse número em torno de 90. E o último slide, que é a avaliação. Gente, ó, continua sendo a avaliação da aula de hoje. Mas aí, para ajudar a avaliação da aula de hoje, eu faço essas 3 perguntas. Vocês podem responder no chat ou abrir o microfone. Alguma curiosidade do que aconteceu hoje? Querem fazer? Estão curiosos sobre algum aspecto? Sim, não? Se sim, qual é a curiosidade? Nenhuma curiosidade? Não? Se alguém lembrar de alguma coisa, é só perguntar. Do que vocês, do aprendizado que vocês tiveram hoje, espero que tenha tido algum, tem alguma coisa que vocês já incorporariam aí para a prática de vocês? Alguém já utilizaria algum dos conceitos que a gente viu hoje? Sim? Sim, professor, principalmente com a questão dos juros dos cartões de crédito e as taxas bancárias vai nos ajudar bastante. Ah, que bom. Legal. E do que nós vimos hoje, tem algo que vocês contariam para alguém do que aconteceu hoje? Nessa aula? Já contou, Fagner? O que você contou? Ah, tá. Então, essa questão da contagem é algo que cai em concurso, sim. Né? Vocês podem ver aí em editais de concurso, são questões aí que caem, principalmente quando o preparo é do ensino médio para cima. Não é? Aí, análise combinatória é um item. Dos 4 itens da análise combinatória, a gente já viu 2, né? O princípio fundamental de contagem, que é a base para todos, e essa particularidade agora do fatorial, né? Que é construção de anagramas, por exemplo. Então, acho que é isso. Mais algum esclarecimento? Querem falar mais alguma coisa da aula de hoje? Eu coloquei essas 3 perguntas para disparar essa reflexão sobre a aula de hoje. Espero que hoje vocês tenham sentido que a gente trabalhou um pouco mais de matemática. Ah, tá bom, Aida. Então, eu vou ver se só mudando o recurso, está anotado aqui, ó, da nota automática, e os PDFs para download. Eu vou fazer essa consulta aí para os colegas, porque deve ter alguma coisinha aí que
alguma configuração que eu não ativei. Eu acho que é isso, né? Tá bom. Vamos ver se já para a próxima aula, ou antes disso, você já tem essa resposta. Então é isso, gente. Eu vou desativar aqui, vocês podem continuar perguntando se quiserem.